Olá, tudo bem com vocês? Pois é, estamos de volta. Aqui é dupla, né, Alane? É isso, é a dupla do jejum de Daniel, falando sempre uma dica, né, para te ajudar nessa fé, nesse propósito. Isso mesmo. E hoje vamos estar a falar sobre uma personagem bíblica que eu acho que vocês vão se identificar assim como eu me identifico e a Alane também. Veja se vocês conseguem perceber quem é, que eu vou começar a ler aqui um versículo que está em Juízes 13, versículo 7. Fala assim: Porém disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até ao dia da sua morte. Quem será esta personagem, Alane? Quem é? Nazireu, né? Nazireu, isso mesmo. Será que você que está assistindo aí sabe, já ouviu falar? Se você sabe, já coloca aí nos comentários quem você acha que é, porque a gente vai aprender muito com essa história. Nós vamos já revelar, porque nós temos que falar dele, não é? Então vamos estar a falar de Sansão. Sansão foi um menino, não é, que foi escolhido desde o ventre da mãe dele, escolhido por Deus, para que ele pudesse cumprir com o propósito de Deus, não é? Só que ele, ao longo da sua caminhada, né, Alane, ele teve muitos desvios. Quem é que não conhece, por exemplo, a história de Sansão e Dalila, que ele perdeu as forças porque cortou o cabelo? Mas hoje vamos estar a falar que a força dele não era o cabelo, né, Alane? Sim, e quando a gente fala de Sansão, a primeira coisa que a gente pensa é a Dalila, foi por causa de Dalila, mas na verdade não. A queda, o fracasso, na verdade, a igualdade de Sansão começou desde que ele era moço, bem antes de conhecer Dalila. Então, ele vem fazendo escolhas até chegar. Dalila foi o checkmate, né? Foi a consequência final de todas as escolhas que ele vinha fazendo, porque ele teve uma oportunidade, talvez como os adolescentes que estão nos assistindo, que nasceram na igreja. Sansão é isso, ele nasceu na presença de Deus, então desde o ventre ele cresceu ouvindo e ele tinha um propósito, uma missão, mas teve escolhas, ele teve dificuldade de primeiro entender a missão dele e aceitar, ele não queria ser diferente. Sansão foi escolhido para ser diferente dos demais, mas ele preferiu ser igual a todos, ser igual. E o propósito de Deus era que ele vencesse os filisteus, né? Que era o povo inimigo. E não que se juntasse a eles, que estivesse ali na roda com eles. E eu acredito que muitos adolescentes, além de que estão a assistir agora, que eles pensam isso. Puxa, mas eu quero ser diferente, eu sou da igreja até, vou à FTU e tudo mais, então eu creio em Deus. Mas depois, quando é dada a oportunidade de ser diferente com os amigos, na escola, enfim, ele não quer ser diferente. Ele quer ser igual a todo mundo. Ele quer ser aceite. Ele não quer ser apontado como aquele que é, aquilo não podemos contar, aquilo é muito estranho. Imagina, lá vai aquele que nunca corta o cabelo, aquele que não pode beber bebida forte, aquele que não pode tocar num animal. A gente caça, imagina, os adolescentes jovens deviam ter essas disputas, né, de caçar, mas ele não podia, porque ele não podia tocar. Esse voto de Nazireu envolvia algumas regras, disciplina, que é uma palavra inimiga da adolescência. Você quer ver um adolescente fazer cara feia, falar regra, disciplina, ou não, você não pode ou não deve. Então, Sansão era assim. Né? Ele não podia, havia essas regras. E hoje em dia também o teen... Existem regras para quem quer ser diferente, para quem quer realmente agradar a Deus, fazer a vontade dele. Existem regras, mas as regras não são impostas assim, obrigatoriamente. Não, tens que fazer assim. Porque Deus até, Ele deixa sempre que nós escolhemos aquilo que nós queremos fazer, se nós aceitamos ou não, Ele fala, mas depois deixa assim, olha, fica à tua vontade. É uma proposta, como o jejum de Daniel. Vai começar já o jejum de Daniel. E tem uma proposta. Para quem que é o jejum de Daniel? Qual o adolescente que deve fazer? Aqueles que querem ser diferentes, que querem ter dentro de si o espírito da diferença, que é o Espírito Santo.
Então, assim como Sansão, ele recebeu ordens, direção. Ó, você quer ser esse libertador de Israel? Porque foi para isso que Deus criou ele, para ele, com a força que era dada a ele, vencer os inimigos. Mas ele escolheu se juntar aos inimigos. E muitos adolescentes têm a opção de vencer o pecado, de vencer o mundo, como a Bíblia fala, que o nascido de Deus vence o mundo. Mas talvez você tenha escolhido se juntar ao mundo e não vencer. E por isso, Alane, que há muitos adolescentes que eles sofrem, são depressivos, são tristes, acham que não vão conseguir. Porquê? Porque a força deles não está em Deus. Eles não buscam essa força em Deus, que lhes dará essa força para eles conseguirem vencer o pecado. Ou seja, quando o pecado é proposto, nós temos temos escolha, ou fazemos ou não fazemos, não é? Mas quando nós temos Deus, nós vamos estar ali atentos. Nós não vamos achar, eu vou ter força suficiente para conseguir vencer, para não deixar de ser igual a todo mundo. Não, eu acredito em Deus, por isso eu vou ter força suficiente para não deixar ir pelo que os outros falam. Negativo. Não tem problema eu estar ali fazendo com essas pessoas, não tem problema eu ir na igreja somente no domingo, já tá bom, né? Já é o dia de ir para a igreja, é o dia de domingo. Para que me envolver mais com as coisas de Deus? Ou para que estar ali com pessoas que vão me aproximar da fé? Não preciso disso. E Sansão tinha essas características. Então, por isso que a gente falou que hoje a gente vai meditar e aprender com Sansão de uma forma diferente, porque todos nós temos um Sansão dentro da gente, que é a nossa carne. Nós temos esse instinto. Então, existe uma escolha a fazer. Sansão, cada vez que ele tomava uma decisão, se você quiser, você pode ler, tá? A história de Sansão começa em Juízes, capítulo 13, e vai até o capítulo 16. São 3 capítulos para contar a história de Sansão. Por quê? Porque se fosse só sobre Sansão e Dalila, já ia direto ao ponto. Mas Deus fez questão de ficar registrado que não, teve todo um começo. E aí você, adolescente, tem que pensar, será que eu tenho feito exatamente como Sansão? Poxa, eu tive a oportunidade, o privilégio de, desde o meu nascimento, ter a presença de Deus, poder crescer e ser um nazireu, ou seja, alguém separado para Deus, mas eu preferi me contaminar, preferi ser igual a todo mundo. Então, por quê? Hoje em dia é normal depressão no meio da adolescência, é normal o complexo, é normal a desobediência, a rebeldia, as desilusões amorosas, até no meio dos adolescentes. É normal. Mas para quem é de Deus, não. Para quem é de Deus, a vida é diferente. Mas as escolhas também têm que ser diferentes. É isso. Né? E é necessário ter assim, bem definido em nós. Se nós queremos agradar a Deus, nós temos que ser diferentes. Não podemos ser igual a todo mundo. Não podemos... mas às vezes há adolescentes que dizem, mas como é que eu vou conviver com os meus amigos então na escola? No FTU, na igreja, tem muitas amizades também, que essas aproximam de Deus. É elas que vão estar assim de mão dada quando tu estiveres assim a passar por algum problema, por alguma dificuldade ou algum conflito. É essa amizade de Deus que vai dar assim mão dada contigo e vai te levar mais perto de Deus. Quando as outras amizades que tu tens te influenciam para quê? Talvez para fazer algo errado, para mentir, para desobedecer aos pais, para às vezes até completar um desafio qualquer, não é? Há imensos desafios por aí, não é? Então influenciam para o que é errado, enquanto que as amizades de Deus influenciam para o bem. Então agora pensa aí, nós vamos começar o jejum de Daniel e vai vir um desafio diferente, por isso, por conta de alguns ensinamentos que nós aprendemos com Sansão, nós vamos dar uma proposta diferente para esse jejum. Mas o primeiro fato, um dos primeiros fatos que contribuiu para Sansão vir a cair e perder a oportunidade que foi dada para ele, foi que ele se sentia melhor, ele se sentia mais à vontade, ele passava muito mais tempo com os filisteus, com os inimigos, com o pecado. E você, Tim? Você tem passado mais tempo com quem? E com o quê? Com o quê? Né? Então, é a primeira coisa. Se você reconhece, não, eu tenho passado um tempo mais com
o pecado, mas com as coisas desse mundo. Então, é a primeira coisa que você precisa mudar. Não, eu tenho que mudar nisso daqui, eu não posso, porque senão eu vou cair. Ninguém é de ferro. Não, e nós não podemos pensar, não, eu vou conseguir, não. A gente tem que vigiar muito. Se eu andar só com quem faz coisa errada, eu vou me contaminar. E ainda que eu não faça, eu vou ser cúmplice, eu vou estar ali. Então, primeiro ponto, se você se sente melhor com o mundo, então alguma coisa de errado não está certo. Então, segundo passo, Sansão, uma das outras coisas que nós aprendemos é que Sansão, ele não tinha amigos da fé. Os amigos dele eram todos de fora. Então, outra coisa que você tem que pensar, qual é o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga? No FTU a gente já falou bastante, até um outro vídeo que nós gravamos sobre amizade, né? Então, pensa aí, se o seu melhor amigo, a sua melhor amiga não é da fé, outra coisa de errado não está certo. Então, é mais uma coisa que você tem que rever. Porque se Sansão estivesse junto de alguém que fosse de Deus... Ele ia estar a alertar, né? Olha, Sansão, não é bom que tu faças isso. Olha, vamos fazer diferente. Olha, isso não é certo. Né? Ia ter sempre ali alguém que o ajudava, porque era da fé, pertencia ao povo de Deus, não é? Então, certamente ele não ia cometer todos esses erros, que havia sempre ali alguém para chamar a atenção. Tanto que ele não ficava junto dos pais, Alane, precisamente por isso, porque Sansão não queria ouvir Ele não gostava de ser repreendido. Não gostava de ser repreendido, porque ele achava-se o maior, né? I'm the best. Não precisa. E, então, você, adolescente, você gosta de estar com seus pais, você gosta de estar com a sua família, você gosta de estar com os conselheiros, por exemplo, na igreja, ou você gosta de estar só excluído na internet, com seus amigos virtuais? Sabes que às vezes é muito isso. Em vez de estarem... mas eu não tenho muita amizade, não tenho muitos amigos na escola, eu fico sozinho. Pois é. Mas quando está com o telemóvel, quando está com o computador, quem são os amigos que estão ali? Gosta de estar ouvindo, né? Influencers. A gente não vai ficar aqui ressaltando, porque você sabe. Você sabe bem do que nós, melhor do que a gente. Sem dúvida. Então, nesse jejum de Daniel, dona Sandra, a gente tem uma proposta para os teens. É mesmo, Alane? Conta lá. Nós temos uma proposta. Você não vai fazer sozinho o jejum de Daniel. Não? Você não vai. Se você não tinha um amigo dentro da igreja, você vai fazer a partir de agora. Porque você vai convidar alguém, algum adolescente, vocês vão fazer em dupla o jejum de Daniel. Uau, que bom! Vão ter um parceiro, uma parceira. Por quê? A Bíblia fala que é melhor que sejam dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Se um tiver com frio, o outro ajuda a aquecer. E assim é da fé. Porque se eu tô me esfriando na fé, a minha amiga que é da fé, ela vai, não, peraí, eu vou acender aqui, vou pegar o meu fogo aqui da fé e vou acender ela, não vou deixar apagar, não. Então você vai escolher alguém e você vai falar, vamos fazer o jejum de Daniel junto? Não é disputa, não, vocês vão ajudar. Quando você tiver com vontade de ver aquela série, de entrar na internet, você vai mandar mensagem, tô quase, não, peraí, vamos ouvir uma música aqui, gosto, vamos conversar um pouquinho. Isso, vamos mandar qual versículo que você leu, que você, não li ainda, não tô com vontade de ler a Bíblia hoje. Não, peraí, vamos ler, eu li isso aqui, e aí vocês vão ajudar uma a outra. Então, você que é menino, que tá vendo o vídeo, você vai convidar um time. Não tem aqui na minha igreja. Convida um jovem, convida uma pessoa, o seu pai, mas você não vai fazer sozinho. Você vai convidar alguém para ser o seu parceiro, ou você que é menina, ser a sua parceira no jejum de Daniel. Então, essa é a proposta, porque um dos erros de Sansão foi andar sozinho. Aliás, andar só com quem não era de Deus, ele não tinha amigos da fé. Mas nós que somos da fé, nós que somos diferentes, nós não vamos dar esse mole pro diabo, não. Nós vamos... E o bom da parceria é precisamente isso, né? Quando nós temos alguém do nosso lado, nós da fé, né? Nós tornamos mais fortes também, mais resistentes. Quando houver assim um pensar em deslizar, tem ali alguém que nos puxa, né? Que nos ajuda. E vocês também podem perguntar ao seu parceiro, perguntar assim, olha, e então, como é que estás? Fizeste hoje isto, leste a Bíblia, oraste a Deus, não é? Cada um vai estar ali atento um ao outro. Tô com dificuldade disso, então vamos orar por isso. Vamos... Tô quase indo lá. Não, volta aqui. E assim, liga na hora. Vai ser legal, vai. Então, eu tenho certeza que se você já quebrou o jejum de Daniel, já começou, já parou. Porque eu acho que assim, eles estão a dizer assim,
Ai, já fiz tantos jejuns, Daniel, não aconteceu nada, não consigo, não resisto. Pois é, por isso mesmo. Eu já tentei e não consegui até o fim. Por isso mesmo é que Deus deu esta direção. Olha só como é que é importante de serem dois. Então, um tem um parceiro, não, um menino tem um parceiro e a menina tem a parceira, para ajudarem um ao outro nessa caminhada. E vocês vão ver, se vocês tiverem assim, em sintonia, vocês vão conseguir chegar até o final, até o fim. E aquilo que vocês mais desejam, que eu creio que é o Espírito Santo, vocês vão conseguir tê-lo. Então, é isso. Se você tem sede do Espírito Santo e não conseguiu até agora, primeiro, reveja o seu tempo, com quem você tem passado e decida entrar 100% no jejum de Daniel. E você decidindo entrar no jejum de Daniel, você já vai convidar alguém. Coloca aí nos desafios, no comentário, quem vai ser a sua parceira, você que é menina, e você, o menino, quem vai ser o seu parceiro nesse jejum. E com certeza o espírito da diferença não vai terminar esse ano sem vir sobre você. Até porque a gente está no propósito dos 100 dias. Vão ser os últimos 21 dias do ano que nós vamos colocar toda a força. Então fique conectado com a gente nas redes sociais da igreja, do FTU. Enfim, fique atento, ouça a mensagem do bispo diariamente. Não vamos cometer esse erro de Sansão, de se envolver. Juntos, né? Exato. Vamos estar juntos, próximos das coisas de Deus, das pessoas que nos fazem assim fortes, resistentes, pessoas que nos levantam, não é? Vocês têm que pensar, eu não estou só. Não estou só porque eu tenho pessoas da fé que estão ali comigo. É isso aí. Então, acho que a gente falou legal hoje, né? Hoje falamos. Mas fazia tempo, a gente já estava com saudade. Talvez a gente volta só no próximo jejum. Então, vamos ver, vamos prometer aqui, não vamos voltar só no próximo jejum. Entretanto vai voltar, né? A gente dá uma passadinha aqui. Então, passadinha. até a próxima. Leia Juízes capítulo 13 até o 16. Tem a história completa de Sansão lá. E eu creio que eles vão já, quando lerem agora a história de Sansão, já não vão pensar só na Dalila. Não, tudo por vai ver o tanto que Sansão vem errando até chegar. Então não espere chegar na Dalila para reconhecer o seu erro. Aproxime-se de Deus, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.